Bem-vindos todos! Quanta gente linda aqui hoje, meu Deus, que prazer! Tudo bem, gente? Como que vocês estão? Bom, hoje é o nosso penúltimo dia do espetáculo Alguma Coisa Acontece, que está acontecendo aqui, nesse mundão da internet. É um prazer ter todos vocês aqui. E eu queria saber onde vocês estão todos aí, podem ligar o microfone. Salve, Lucas salve, boa Moura. tarde todo mundo. Boa tarde, gente. Boa tarde. Você tá onde, Lucas? Eu tô em São Paulo, Butantã. No Butantã. Então, vamos renomear? Alguém renomeia aí? Eu vou renomear o Lucas. Butantã. Tá. Arrasou. O Vitor Salomão tá onde, Vitão? Eu tô na Vila Nova Cachoeirinha, São Paulo. Maravilha. E você, Edu, maravilhoso, tá onde? Eu tô Bexiga, velho e bom Bexiga, Bela Vista. Que delícia. Do ladinho de casa. Ah, oi, o café tá servido. Um então. café, a gente vai ter que combinar. E a Estela, essa mulher maravilhosa, linda, tá onde, Estela? Eu tô no Butantã. Muito obrigada. Você é linda também. E você, Joyce? Joyce. Joyce está onde? Tô em Franco da Rocha, São Paulo. Franco da Rocha. Delícia. Franco da Rocha. Olha, Léo de Larissa Palma. já colocou Brasília, rainha. Oi, tudo bem? Larissa tá em Brasília. Tô em Brasília, amor. Legal. Olha só. E o Léo tá onde, Léo? Eu tô em Guaçuí, no Espírito Santo. Uau! Olha, Delícia, Guaçuí é com C cedilha ou com E? Guaçuí com C cedilha e em Tupi-Guarani quer dizer viado pequeno. Oi! Porque eu sou viado grande, então só tem essa diferença aí que a gente tem que registrar. Com cedilha, tá? Ai, maravilhoso. A gente tem o Vitor que tá em Manaus, né, Vitor? Ou já Manaus. foi em São Paulo? Siga em Manaus. Manaus, o Vitor Segue já Manaus. tá na casa já. Gente, na verdade eu tô falando você muito tá alto. onde, rainha? Novidade, né, filho? Mônica tá mutada. Mônica. Você tá mutada, tá Mônica. mutada. A Sara, rainha, já colocou Cambuci ali. A Sara tá no Cambuci. A Estela tá me zoando porque eu falo muito alto. Mas na verdade, vocês não sabem onde eu tô, gente. Eu tô nos fundos daqui da igreja do Largo São Francisco. Mentira. A Capela de São Francisco. E juro. Maravilhoso, é no centro, né? Na Eu tô região. aqui, tipo, e não pode. Sim, aqui no Largo do São Francisco, não pode falar muito alto, assim, sabe? Não sei se todo mundo E eu me conhece. empolgo, eu vou falando alto. Não sei se O todo quê? mundo conhece, mas aí na igreja de São Francisco, lá de São Francisco, fica perto da Catedral da Sé, ali perto da Praça do Patriarca, numa meiuca do centro de São Paulo. Eu sei que tem muita gente que está em isolamento, né? Eu acho que a grande parte das pessoas estão em isolamento, mas agora no final do ano, com o Natal, tá tão bonito porque colocaram muitas decorações e luzes por conta do festival de Natal que a gente está participando também. E aí, além das luzes, tem os personagens, tem um urso gigante ali na Praça do Patriarca, tem um Papai Noel que tá subindo o viaduto do chá. Aliás, é muito engraçado, né? Porque essa época do ano faz um calor danado e a gente vai vendo essa figura do Papai Noel que tá sempre de roupa de frio e vindo do Polo Norte para o Brasil derreter, barbudo. Exato. Tal. É muito louco a gente ficar... o nosso espírito natalino girar em torno desse bom velhinho com roupa de frio. Vocês, inclusive, essa é uma referência muito louca, né? Porque alguém já teve alguma referência de Natal, alguma história que não envolvesse esse Papai Noel, velhinho, barbudo, branco, esse pinheiro, essa coisa friorenta que vem
da América, dos Estados Unidos, né, mas que a gente consome aqui. A gente tem alguma outra referência brasileira? Vocês já tiveram? Já ouviram alguma história sem ser essa atmosfera natalina que venderam pra gente? Edu, você já ouviu alguma coisa diferente de Natal? Não, sem ser... eu vi, acho que todos nós já vimos outros Papais Noéis negros, né, mas com aquela indumentária toda do hemisfério norte, né, aquela coisa vermelha, né, mas assim, Papais Noéis negros, mas com a roupagem do hemisfério norte, né, nada para baixo da linha do Equador, né, que é um absurdo. Tudo bem. Gente, meu sonho... É curioso a Gabi falar isso, porque assim, eu tô aqui no Largo São Francisco porque é uma tradição de família. O meu avô, ele me trazia aqui todo Natal. Porque meu avô, ele estudou aqui na faculdade que tem aqui de Direito aqui do lado. Ele estudou e ele foi, dos movimentos estudantis, ele pegou a época da ditadura, ele enfrentou a ditadura. Então ele sempre gosta de passar aqui na frente. E aí uma coisa muito curiosa, eu vou até mostrar para vocês. Olha que lindo. De Angola. Estão vendo? Nossa, que lindo, é um presépio? O que é isso, Fih? É um presépio de Angola. Mentira! Isso dentro da igreja? Vocês estão conseguindo ver? Que incrível! Dentro aqui da igreja de São Francisco. Maravilhoso. Caramba, coisa mais linda! E tem vários, na verdade. Quer ver? Ó? Tem um da Bolívia, tem um do Peru. Gente, que Olha gracinha! lindo. Mas esse aqui, que reflete aí uma realidade preta, de um Jesus negro, ele me chamou muita atenção, porque eu nunca tinha visto um presépio negro, assim, africano, vindo de Angola. Eu sempre me questionei muito. Venderam pra gente a imagem de que Jesus era loiro, de olho azul, ele era mouro, né? Jesus era mouro. Sim, Jesus era mouro. Exato. Nossa, eu sempre me questionei muito com essas tradições, esses mitos natalinos, essas coisas todas que... E eu nunca me senti representada, assim. Meu sonho era ver um Papai Noel, gente, num samba aqui fazendo um churrasco, amor. Que é a nossa realidade aqui, né? Churrascão aqui, um samba, esse aqui é meu Papai Noel. E eu não sei se isso para vocês também dá essa bugada, assim, de ter essa representação de um Natal, de um Papai Noel que não representa a nossa cultura, o nosso povo, né? Ô, Léo, você já tem alguma referência de Natal sem ser essa? Você já viveu alguma outra experiência de Natal sem essa padrão? Já. Primeiro, assim, eu já vesti de Papai Noel num processo, uma experiência de vida, não simbologias, né? Onde eu saí, a gente fazia... o Natal sempre foi muito forte na minha casa, na minha família. E aí, uma vez eu saí de Papai Noel na comunidade que minha tia morava, e foi uma das experiências mais fortes que eu tive, porque se colocar nesse lugar, né? Porque eu nunca acreditei muito em Papai Noel, na real. E não tinha muito essa oportunidade, né? E aí foi uma experiência muito tocante, porque, de fato, eu vivi essa personagem de um lugar de dentro, né? E o quanto que isso era forte com relação a se conectar com outras crianças, Eu não era adulto ainda, acho que eu tinha 14 anos. E essa foi uma experiência muito potente, assim. A nossa família sempre se reunia com aquela coisa do amigo oculto, muitas brigas, muitas confusões. E tem uma história que eu queria compartilhar, que é a minha avó materna. Ela faleceu na noite de Natal, em 92. Foi um Natal muito, muito lindo, assim, porque eu era super criança, a médica foi até a nossa casa, ela estava em casa, minha avó, ela não estava internada. E um pouco a minha mãe colocou os frangos para assar, farofa, casa preta, né? Farofa e frango e gente chegando e minha avózinha se despedindo, até que uma hora minha mãe chamou a gente no quarto, né? A vovó tá indo, e foi uma história muito linda. Eu acho que o Natal para mim se tornou isso, que a gente viu ela desencarnar, né? Ela mesma puxou as mãos pro peito, ela foi se despedindo e ela morreu como um passarinho. Eu costumo dizer que ela morreu como um passarinho na noite de Natal. Então, para mim, toda essa estrutura
capitalista, americana, branca, que é imposta goela abaixo, ela foi ressignificada pela morte da minha avó, que fez a passagem da noite de Natal com o cheiro do frango no forno, com a gente ali, né, lembrando e chorando e revivendo as emoções que ela trazia, mas eu achei que isso foi um ponto de corte assim, para mim. Eu acho que eu tinha uns 10, 11 anos, e foi onde eu entendi que o Natal, né, era algo muito maior do que todas essas simbologias que ainda insistem em colocar para a gente, né? Eu fico refletindo em que momento a gente vai ser criativo para começar a transgredir isso, né? Em que momento a gente vai entender que isso é fálico, isso é falso, isso é comércio, isso é claro, existe toda uma criação das crianças, o que é maravilhoso e tal, mas até quando a gente vai lidar com essa mentira, né? Muito interessante essa pauta que vocês trazem já de Papai Noel, e eu tenho essa história, gente, para compartilhar. Gente, para mim acabava aqui, eu vou embora. Acabou tudo. Que linda essa história, Léo. Linda. Natal, assim, obrigada. Léo, deixa eu falar uma coisa. Na minha família, né, nós temos o meu tio Alfredo, ele era meio que o pai de todos, né? E ele era essa figura que sempre contava histórias para a gente. E ele também veio a falecer próximo do Natal, e nós ouvimos, por conta de missa, né, padre, aquela coisa, e nós ouvimos que pessoas que perdem outros nessa fase são famílias, são pessoas tão especiais quanto outras, claro, mas assim, que é especial também você perder alguém nessa época, porque é justamente uma época que se fala de nascimento, de renascimento. Então, a gente também deve comemorar com alegria, ainda que se tratem de perdas, né? E isso acaba ressignificando e traz um sentido diferente que acolhe, que faz a gente, enfim, encontrar forças, né, diante da dor. Claro. Sim. E entender também essa expansão que é o amor e claro, né, família, fim de ano, tem toda essa construção que é linda, né? O Natal tem uma hegemonia bonita nesse sentido, né? E a gente entender também os nossos privilégios de ter uma família para comemorar, né? Para ter essa reunião, isso é muito valioso, né? Obrigado. Vou me sentir mais especial e vou compartilhar com a minha família esse momento. Que bom. Renascer. Nossa. Léo, obrigada a gente dá um jeito por compartilhar de se encontrar, com a gente. E a gente dá um jeito de se encontrar, mesmo que de longe, partilhar tudo isso nesse cenário muito doido que a gente está vivendo. O meu avô, meu avô era um grande contador de histórias, assim. Ele era um homem que veio lá do Crato, no Ceará, um homem preto e que trabalhava de pedreiro aqui em São Paulo, mas ele gostava muito de contar história. Ele me levava para a laje da casa que ele construiu, que a gente morava com ele, e ele me contava as histórias da terra dele, depois de quando ele veio e fez faculdade aqui na São Francisco, e quando ele se formou, e depois toda a ascensão e tudo mais. E ele gostava muito de me trazer aqui. Na verdade, o meu avô foi a primeira pessoa que me trouxe aqui no Largo de São Francisco. Ele dizia que ele queria me mostrar o Marco Zero de São Paulo, essa cidade que invisibiliza tanta gente e que deixa de contar tantas histórias, que deixa de falar de tantas narrativas, e a gente fica aqui só ouvindo os ecos, e na verdade só quem sabe ouvir também é que consegue ouvir esses ecos. Reminiscências. Polícia, sempre que via um grupo de 4, 5 juntos, eles vinham com cacetete e tal para cima e diziam assim, vamos dispersar, não podia conversar, entendeu? Não podia conversar, era perigoso conversar.
mas era uma rua estreita e a polícia vinha com cavalos. Os policiais não conseguiam conter porque era muita gente. Eles foram entrando no meio para dividir os grupos. E quando eles estavam aqui no meio, os estudantes também falavam assim: soldado também é povo, soldado também é povo. E tentava convencê-los, mas não acontecia isso. De repente vem uma quantidade da cavalaria que vinham contra a gente. E os soldados que estavam junto, alguns mais humanos, até falavam assim: olha, vocês vão ser massacrados. Né? E a turma com uma força, porque aquilo era uma crença naquilo tudo, que as pessoas andavam de braços dados e avançando contra. Aí explodiu tudo aquilo, era gente que corria para um lado, corria para o outro, entrava em bar, porque era uma rua estreita ali, eu não sei como é que chama aquela rua. É uma rua que pega a Praça da Sé até o Largo São Francisco. Esse busto aqui, a plaquinha diz que é de um poeta, mas o rosto na verdade é de outro. Quanta confusão os bacharéis já não fizeram com a história do nosso país. Agora, vou contar pra vocês. Advogado mesmo não sendo formado. E aliás, é ainda mais admirável, porque aprendeu a ler as letras e as leis sozinho. Depois de ser vendido quando criança pelo pai branco como escravizado. Sabe quem é que devia estar aqui? Talvez em cima, talvez ao lado desse busto? Luiz Gama. Patrono da abolição da escravatura no Brasil, Luiz Gama. Ele recebia os processos de pessoas negras escravizadas e defendia elas. E libertava elas, falando a língua das leis. Pra fúria dos brancos senhores, cujos filhos estudavam justamente aqui. Luiz Gama, que hoje é nome de sala dentro dessa faculdade, filho de Luísa Marim, uma das primeiras mulheres negras a insurgir contra a escravidão há mais de 200 anos. Tem um poema que ele escreveu para ela chamado Minha Mãe. Era muito bela e formosa. Era a mais linda pretinha, da adusta Líbia rainha. E no Brasil, pobre escrava. Oh, que saudades que eu tenho dos seus mimosos carinhos, quando com os tenros filhinhos ela sorrindo brincava. Os olhos negros altivos, dois astros eram luzentes, eram estrelas cadentes, por corpo humano, sustidas, foram espelhados brilhantes da nossa vida primeiro, foram a luz derradeira das nossas crenças perdidas. Se junto à cruz penitente, a Deus orava contrita, tinha uma prece infinita como dobrar no celeiro. As lágrimas que brotavam eram pérolas sentidas, dos lindos olhos vertidas na terra do cativeiro. Eu fico olhando para esse busto, eu fico olhando para essa praça, para essa faculdade, para aquela igreja, para esse largo de nome São Francisco, e eu fico me perguntando: que Deus era esse que Luísa Marim orava? Que Deus é esse? Que Jesus é esse que nasce no Natal? O meu avô, ele me dizia:
Que Jesus que a gente quer? Que Jesus é esse? É o Jesus que quer ver essas pessoas sem teto, morando na rua? Essa quantidade de gente morando na rua, pobre? O que é o Natal? E quando a gente faz o Natal, a gente se reúne dentro da nossa casa, come peru, bebe, enche a cara, comemora o nascimento de um libertador, de um subversivo, de um revolucionário dessa forma. E no dia seguinte, as pessoas estão lá catando lixo. Para que é o nascimento desse Jesus? É para ver as pessoas exploradas no seu trabalho? É para ver violência, ódio? É para não ter esperança? Será que a gente quer, como Herodes, ver a morte da juventude negra na periferia? Mas o nascimento de Jesus era esperança. Não, ele não estava lá. Procura que procura, ele não estava lá. As paredes estavam, a mesa, a janela, tudo estava lá. Mas ele não estava lá. Caramba! Será que ele não existia? Existia sim. Mas pasmem, ele era um menino invisível. Claro, ele não era invisível para todos. A mãe o via, o acariciava, o agradava, e era para ela que ele sempre corria. Mãe, eu quero me ver, eu quero ser visto. E a mãe, né, que achava ter todas as respostas, claro, ela era obrigada a ter todas as respostas, ela dizia assim: não, filho, talvez seja porque você ainda é ninguém, mas um dia você será alguém. E aí todos vão te ver, vão te respeitar. E o menino ficou com aquelas palavras martelando na sua cabeça. Um dia você vai ser alguém, aí todos vão te ver, vão te respeitar. Mas o que fazer para ser alguém? E a mãe, em seguida, logo disse também, achava que tinha resposta, né? Para você ser alguém, você precisa estudar. Ô mãe, me põe na escola para eu ser alguém? E lá se foi o menino para o seu primeiro dia de aula. Mas ele também não estava lá. Ele não estava no livro de língua pátria. O livro de história não contava a sua história. O livro de matemática ele não estava.
A professora, até a professora, ela agradava todos os alunos, mas ele não estava lá. Ela os beijava, mas ele não estava lá. E o tempo foi passando. O menino cresceu, virou adolescente e nunca estava lá. Até que um dia ele virou visível. Visível na primeira página do noticiário policial. O menino tornou-se suspeito. Suspeito de todos os males da sua comunidade. Suspeito de todos os males da sociedade. E como estava no Brasil, aqui no Brasil, se você é suspeito, já é culpado. Se não culpado pelo que você fez, culpado por terem suspeitado de você. E o menino, como um passe de mágica, tornou-se visível. Na primeira página do noticiário policial. Esse menino tinha também uma irmãzinha tão invisível quanto ele. E como era essa época, a época do Natal, a irmãzinha também escrevia cartas para o Papai Noel. Só que ela chamava o Papai Noel de Babá. Mas aí, só aí, que o Papai Noel se deparou com uma carta estranha, extremamente estranha. Ele apanhou e leu. Para que eu possa me ver, me identificar, eu quero um espelho mágico. Aí o Papai Noel percebeu que aquela não era só uma carta. Havia mais. Havia dezenas. Havia centenas. Havia milhares. Milhares e milhares de cartas pedindo para que eu possa me ver, me identificar. Eu quero um espelho mágico. Quem não se vê, não se reconhece. Quem não se reconhece, não se identifica. Quem não se identifica, não se ama. Papai Noel, diante daquilo, ficou extremamente triste. Mais que isso, ele ficou impotente. Como conseguir espelho mágico para tanta gente, para tantas crianças invisíveis? Papai Noel, diante disso, ele chorou. Chorou. E as suas lágrimas escorreram pelo seu rosto, passaram pelo vão da porta da sua casa, lá no polo, e elas formaram logo ali em frente um imenso lago. Aquele, sim, era o verdadeiro espelho mágico. E cada criança invisível que olhava para aquele espelho conseguia se ver representada. Para que eu possa me ver, me identificar, eu quero um espelho mágico. E todas as crianças perceberam que elas são lindas, ricas, inteligentes e não deixam nada a desejar a toda e qualquer outra criança deste planeta.
Quem não se vê, não se reconhece. Quem não se reconhece, não se identifica. Quem não se identifica, não se ama. Amem-se. 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 Mas como? Como se amar num tempo de provação? Como ter alegria, Senhor, neste tempo de provação? Como ter alegria consciente do sentimento do mundo? Alegria porque uma criança nasceu? Alegria porque a mão colheu, escolheu a semente, semeou e tornou a colher? Mas, Senhor, tudo que plantamos, tudo que construímos e fazemos nascer, é para a morte vir e colher. Não a morte comum, limite da vida, mas a morte geral da humanidade. Esse suicídio lento e geral. Só nos resta uma única alegria, Senhor. Absurda, sangrada, sofrida. Alegria de saber que apesar de tudo, só existe uma coisa mais inevitável do que a morte. A vida. A vida! A vida!